Estamos de volta com o programa OAB em Ação, especial da campanha Vote Limpo. Todo cidadão ou cidadã que souber da ocorrência de atos de compra de voto ou de desvios administrativos com fins eleitorais pode informar o fato imediatamente ao Ministério Público, Eleitoral, à Delegacia de Polícia ou ao próprio juiz eleitoral. Vamos dar sequência às nossas discussões com os convidados do programa especial OAB em Ação. Com você, Julierme. Obrigado, Moisés. Olha, aqui comigo está o promotor eleitoral, doutor Armando Lúcio Ribeiro, o delegado da Polícia Federal em Mossoró, doutor Francisco Martins, e o jornalista Pedro Carlos, representando a imprensa de Mossoró. Eu vou começar esse bate-papo aqui com o doutor Armando Lúcio. Doutor Armando, eu quero fazer uma pergunta ao senhor apimentada, viu? Vou colocar aqui uma saia justa. Muita gente reclama da atuação do Ministério Público. Muitas vezes os políticos dizem que o Ministério Público é muito rigoroso, tem um excesso de rigor na sua atuação. Eu peço uma reflexão. O Ministério Público é muito rigoroso ou o político brasileiro é mal acostumado? Boa noite, Julierme, assinante TCM. Essa sua pergunta pode ser respondida da seguinte maneira. Desde 1990 que eu atuo como representante do Ministério Público Eleitoral, e eu nunca vi uma pessoa que não cometeu uma infração eleitoral reclamar da intervenção do Ministério Público. Logo, quem reclama é porque quem comete a infração, né? Um movimento dessa natureza, como o 9840, procura quem para associar, para fortalecer esse movimento? Procura instituições como o Ministério Público. Eu estava conversando aqui com o pessoal, tive a honra de, no início agora do terceiro milênio, quando se instalava em Natal o movimento 9840, a indicação do promotor que participava do movimento era da Associação do Ministério Público. E na sessão que indicou o representante do Ministério Público, eu presidi essa sessão e foi indicado na época um membro que até hoje ainda participa, que é o colega Augusto Flávio. Então, para você ter uma ideia, movimentos dessa natureza, como o 9840, chamam o Ministério Público. Então, a nossa intervenção é sempre nesse sentido. Teve um desembargador na Paraíba, oriundo do Ministério Público, inclusive é o pai que foi juiz aqui em Mossoró, Francisco Seráfico, desembargador Júlio. Ele dizia que duas pessoas têm raiva do trabalho do Ministério Público: os ignorantes porque não conhecem, e os criminosos porque conhecem muito bem. Aí por isso que eles não gostam do trabalho do Ministério Público. Doutor Francisco Martins, a Polícia Federal também recebe muitas reclamações de excesso de rigor na sua atuação. O senhor concorda com o posicionamento aqui do doutor Armando Lúcio? E a Polícia Federal também se sente à vontade nessa batalha? Boa noite os assinantes, né, da TCM. Há pouco, né, foi publicado também nos jornais locais aqui que o Rio Grande do Norte teria uma alta incidência de crimes eleitorais. Acho que o que acontece é que todas essas querelas e principalmente nas eleições municipais, que são muito próximas, né, as questões muito próximas, se leva à polícia, né? Então, muita coisa não é, digamos, judicializada, não vai à frente. É questão apenas de resolver contendas locais. Mas a atuação da polícia é de levar a ocorrência, levar ao conhecimento do Ministério Público, né, através do procedimento, para que seja formada a ação penal, se for o caso. O senhor concorda com esse posicionamento aqui do doutor Armando colocou antes? O senhor acha que o político brasileiro ele é mal acostumado, ele não é acostumado a ser mais cobrado, com maior rigor? Ou você acha que as instituições, nesse começo de século, estão agindo de forma muito mais rigorosa do que deveriam? Certo. No Nordeste e nas cidades do interior, muito se tem a notícia do voto de cabresto, do coronelismo, né? E isso é resquícios que ainda tem, certo? Esse problema não há em outros locais, como o Sudeste, por exemplo. Realmente há uma cultura local de que o voto é algo venal, certo? E isso se tira com programas como esse agora, de que dizer que não é um produto, não é uma banana, né? Muito bem representado aí na campanha. Essa ideia de valorizar o voto e valorizar através da pesquisa de um político, de quem é um político, é algo que inibe todos os outros crimes, porque tudo parte daí, de ter
o político só vai comprar se o voto realmente estiver à venda. Se no dia da votação, se deixar a luz acesa, a rede na varanda indicando que se quer vender o voto, como há hábitos desse tipo no interior do país. Obrigado, doutor Francisco. Meu colega Pedro Carlos, jornalista. Pedro, foi essa pergunta para você. Eu vou também pedir uma reflexão sua em nome da categoria. Você acha que o jornalista, em particular nós, jornalistas de Mossoró, estamos contribuindo efetivamente para que o eleitor ele tenha um voto consciente, ele desenvolva essa consciência e saiba a importância e o valor que tem o seu voto? Boa noite, Julierme. Boa noite a todos, a plateia, a quem está em casa. Bom, eu acho que a imprensa cumpre o papel importante de parceiro da OAB, que já foi dito aqui, inclusive, nessa campanha do Comitê 9840, mas eu acho que a imprensa ainda está longe de conseguir cumprir esse papel de conscientizar o eleitor com relação à compra de votos. Infelizmente, e isso não é por conta da imprensa, não é um problema da imprensa, é muito mais do leitor. O que o leitor quer saber, na verdade, é quem apoia quem, é qual partido que está cooptando o vereador tal ou parlamentar tal, qualquer que seja. O que o leitor procura são os conchavos políticos. A verdade é que a gente perde muito espaço na imprensa, nas páginas de jornais, nas TVs, no rádio, com notícias que, na verdade, deveriam ser secundárias. A verdadeira notícia da imprensa deveria ser o que o político pensa para o país, e não o que ele pensa para si próprio. Porque, no final das contas, a gente só lê a notícia de quem vai tomar o poder de quem. Então, a imprensa peca por isso. E, infelizmente, nós dois somos jornalistas políticos, a gente tem que fazer o nosso meia-culpa, que nós também fazemos isso. Mas muito mais porque o leitor pede isso e porque são as próprias instituições que acabam transformando a política apenas nesse joguinho de poder, o que é, obviamente, deplorável. Nós deveríamos estar discutindo coisas muito mais importantes. Até hoje, eu duvido, inclusive com a plateia que está aqui, com uma plateia bastante selecionada, que alguém diga quais são as propostas para a segurança pública dos candidatos ao governo. Ok, obrigado, Pedro. Doutor Armando Lúcio, como é que o Ministério Público ele vai atuar diretamente no combate à corrupção eleitoral? O eleitor que se sentir prejudicado, ele acha que está havendo um crime eleitoral, ou ele acha que ele quer denunciar uma irregularidade, como é que ele pode... O Ministério Público está acessível à sociedade hoje? Sem dúvida. Nós já divulgamos diariamente no jornal o telefone da Promotoria de Justiça, que é o 3315-3350, onde existe também o Disque Denúncia nesse aspecto. E como também, como não poderia deixar de ser diferente, como já foi falado num bloco anterior, por Aldo, presidente do 9840 aqui em Mossoró, a OAB ele mantém esse laço de contato, porque pode ser uma alternativa a mais e menos burocratizada. E evidentemente que, havendo esse fato, o Ministério Público, como detentor da opinião delicti, a OAB certamente que vai mandar para a gente, e nós estamos receptivos. O Procurador Regional Eleitoral, que inclusive tem grandes laços aqui com o Mossoró, o doutor Ronaldo Chaves, ele já repassou para a gente também que a partir da sexta-feira, antes da eleição, inclusive serão designados 2 promotores auxiliares para que permaneça de plantão permanente em um juizado especial que o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral vai formalizar, a fim de que o juizado especial decida de plano todas as ocorrências nesse sentido, que são os chamados crimes de menor potencial ofensivo, esses que podem ocorrer, e nós estamos, nesse aspecto, nos preparando para enfrentar essa questão na eleição próxima. E, evidentemente, que já começamos os contatos preliminares com o doutor Francisco Martins, aqui presente, do Departamento da Polícia Federal, para a movimentação de efetivo e as ações que nós vamos
fazer, que evidentemente por serem ações de um caráter sigiloso, a gente se reserva o direito apenas de dizer que essas ações acontecerão, mas não diremos onde nem quando, evidentemente porque essa situação será a chamada alma do negócio, o segredo nesse aspecto. Doutor Francisco, qual o papel da Polícia Federal nesse processo? A Polícia Federal atua mais o apoio ao Ministério Público, ou o cidadão ele pode também procurar a Polícia Federal diretamente para fazer sua denúncia, apresentar sua queixa? Não, perfeitamente. A Polícia Federal está de portas abertas, nós teremos plantões nesse período, nos períodos que antecedem. O nosso telefone 194 para o Disque Denúncia Geral, mas o local aqui pode ser o 3323-8300 ou 8310, 24 horas do dia. Certo? E a atuação da Polícia Federal na notícia, na informação, na denúncia do crime é a verificação e a comprovação do ilícito. Se for situação flagrancial, pode ser feito o procedimento de flagrante. Sendo situação de não flagrante, será tomadas as providências iniciais para não se perder o momento de prova, encaminhado ao Ministério Público e Judiciário Eleitoral para a requisição da instauração do procedimento. Peço ao senhor, à população como um todo, que use todos os instrumentos para auxiliar no caso da investigação policial, nos casos de crimes eleitorais, que são muitos deles crimes de mera conduta, que a prova é apenas o que disse um e o que disse o outro. Então, agora com o advento do telefone celular, que propicia filmar, gravar, isso é um elemento de prova muito importante, que pode ser utilizado, certo, para instruir o feito. Então, estamos abertos aí e atender as ocorrências e levar as ocorrências para a avaliação do judiciário. Fechando o bloco aqui, nosso tempo está quase esgotado, mas eu quero fazer uma última pergunta a você aqui, também sobre ainda nessa linha da atuação da imprensa nesse combate à corrupção eleitoral de defesa do voto consciente. Nós estamos preparados para fazer uma cobertura independente, correta, que permita denunciar esse tipo de crime eleitoral? Eu acho que ainda não. Eu acho que a imprensa ainda tem alguns cabrechtos que são colocados pela situação econômica e outros cabrechtos colocados também pela própria lei eleitoral. Eu sempre fui e serei crítico da lei eleitoral, não obviamente no seu âmbito por exemplo, da lei 9840, mas pela restrição em que ela impõe à maioria dos veículos, especialmente rádio e televisão. Não sou a favor, óbvio, de que seja tudo liberado, mas acho que a imprensa precisaria ter mais liberdade para poder fazer esse seu trabalho. Não vejo a imprensa muito bem preparada por causa desses fatores, especialmente, infelizmente, por causa da dependência econômica. A imprensa do interior, obviamente. Moisés Albuquerque. Lembrando a você, telespectador que acompanha em casa o programa OAB Especial, OAB em Ação Especial, você pode participar enviando a sua pergunta pelo MSN ou pelo e-mail oabemação@hotmail.com. As perguntas serão respondidas nos próximos blocos aqui pelos nossos convidados. Vamos a mais um rápido intervalo, voltamos em instantes.